irmão Silveira vai nos explicar um pouquinho sobre a providência divina nos resgates espirituais. É contigo, Paulinho. Espiritualidade amiga te filho, te abençoe. Amém. Deixa essa cadeira aqui. Jesus, certa vez, estava numa casa cujo dono da casa era considerado uma pessoa de má vida, um fariseu, uma pessoa que não tinha bons adjetivos não. E foi um escândalo, porque disseram, como é que ele, o Salvador, vai entrar numa casa como aquela pessoa ali é uma pessoa de má vida. E é interessante que Jesus sempre falou, sempre disse, sempre explicou que é justamente para essas pessoas que ele veio. Ele não veio para os sãos, né? Ele não veio para os sadios, para as pessoas que já eram de moralidade reta. Não, ele veio para as pessoas de má vida, para as pessoas, né? Para todas aquelas pessoas que realmente precisavam de retomar o caminho certo. E para explicar isso, Jesus contou aquela famosa história, né? A parábola da ovelha perdida. Contou outras também, mas essa é a que a gente vai trazer hoje, a parábola da ovelha perdida. É muito interessante as parábolas de Jesus, porque toda a parábola de Jesus ela tem um infinito aprendizado. Porque toda vez que você ouve, toda vez que você a lê novamente, você consegue tirar alguma coisa a mais. E a parábola da ovelha perdida, ela é impressionante, porque às vezes numa palavra, numa frase, a gente vai tirando coisas que realmente mostram a atualidade da doutrina de Jesus. Eu vou chamar para essa nossa palestra de hoje, para nosso bate-papo, essa parábola, porque tem tudo a ver com o que o nosso irmão falou ali, com o tema, né? A proposta para o tema, a proposta para a reflexão da noite é a providência divina nos resgates do passado. Como é que a providência divina, o nome já diz, providência, porque a providência ela tem infinitos recursos, tem uma sabedoria, tem um conhecimento. Então, para que ela possa agir, atuar nos resgates do passado, é bom que a gente conheça um pouquinho, para que a gente possa realmente aproveitar o máximo, né, que a ciência espírita tem para nos dizer. Então, relembrando um pouco a parábola, é o seguinte, Jesus fala, tinha um pastor, né, ou qual o pastor que tendo 100 ovelhas, uma se desgarra e ele vai para tudo, deixa as 99 no local seguro e vai em busca daquela ovelha que desgarrou. E quando acha, faz uma festa. Pega ela, coloca aqui no ombro, né? Aconchega aqui e vai feliz da vida e ainda chama os vizinhos para comemorar. Venha comemorar comigo, porque a minha ovelha estava perdida e eu a encontrei. Então são uns detalhes interessantes, né? E é interessante que numa situação outra, Jesus fala assim, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus fala assim, eu sou o pastor, o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Salvarei, procurarei, irei aonde for, até que eu a salve e a deixe em lugar seguro. Esse até que mostra que Jesus não vai desistir, independente da ovelha, né? Então Jesus não vai desistir, independente do que aconteceu do passado, independente da nossa vontade, porque na parábola Jesus explica o quê? Jesus explica, o pastor é Jesus. A ovelha desgarrada somos todos nós que desgarramos,
que distanciamos das leis de Deus. Então, quando a gente se desgarra das leis de Deus, quando a gente aproxima mais do materialismo, do mundanismo, quando a gente vai se desgarrando das leis de Deus, levado pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, a gente vai realmente distanciando dessa sintonia com a harmonia cósmica. Por isso que a religião, ou a religião tem essa função de religar as ovelhas desgarradas ao verdadeiro redil. Então é interessante que nessa parábola Jesus explica. E é interessante também que Jesus fala, tinha 100 ovelhas. É como se ele falasse 1000 ou 100, um número redondo, para dizer que é a humanidade inteira. Ele é o pastor, a ovelha, aquele que desgarrou. E quando Jesus fala, não vou desistir até que seja a ovelha salva e colocada em segurança, é a providência divina que está dizendo que vai nos dar todas as oportunidades que a gente precisar para realmente resgatar o nosso passado. É muito interessante. Bom, quando Jesus faz, na verdade, quando ele falou sobre isso aí, ele mostrando que não só o fariseu, como qualquer outra pessoa de má vida, como qualquer outra ovelha desgarrada, ele veio justamente para isso. Deus não desiste de ninguém. A providência divina tem os mecanismos para socorrer todos nós. Todos nós. Nós fomos criados por Deus para a felicidade plena. Nós somos criados. A gente pode chamar de felicidade plena de evolução, porque nós estamos numa escalada, nós estamos inseridos numa escalada evolutiva infinita. Quanto mais o tempo passa, mais a gente evolui. É lógico que essa evolução vai vir como? Através de filtros, através de melhoras, através de melhora no comportamento, através de educação, através de resgates do passado. Então, é lógico que a evolução é um processo amplo e complexo, mas hoje eu vou falar só dos resgates do passado. Como a providência divina age quando precisamos resgatar o passado. E é interessante que quando a gente fala providência divina, só o nome providência já é alguma coisa que envolve solicitude. Aqui nesse livro, capítulo 2, tem uma frase que diz tudo. Capítulo 2, está escrito a providência. A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Só essa primeira frase desse capítulo 2, onde explica justamente a providência, é tudo. A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. O que é solicitude? É respeito? É. É carinho? É. É atenção? É. Aquela pessoa era solícita. Ela é educada? Muito mais do que isso. Então, solicitude é carinho, é atenção, é amor, é prazer. É uma boa vontade infinita em ajudar alguém, independente se aquele alguém merece ou não. A pessoa que é solícita, ela está sempre alegre, está sempre de bem com a vida, tem um prazer imenso em ajudar a pessoa. Se vai ser recompensado ou não, isso ela não está preocupada. Solicitude. E a providência divina, olha só, Kardec foi muito feliz mais uma vez nessa expressão. A providência divina é a solicitude de Deus para com as criaturas. E aí, ao longo das encarnações, todos vão receber as oportunidades, as situações que mais forem necessárias para o seu resgate do passado. Tem uma mulher, que ela provocou 25 abortos. E quando chegou no plano espiritual, ela arrependeu amargamente. E depois de muito esforço, ela pediu para voltar para a Terra, porque ela tinha um plano. E o plano dela chamava, naquela época, orfanatos. Só que ela veio com tanta força, com tanta vontade, com tanta determinação, que ela tinha 25 eu assassinei.
pela minha luxúria, pela minha vaidade, 25. E ela reencarnou e em 25 cidades ela construiu um orfanato. Um orfanato. E esse orfanato deu vida a mais de 100 vidas. Olha só, será que ela resgatou o passado? Será que ela resgatou? E é interessante, né? Fez muito mais do que isso. Então Deus permite o mal na terra porque sabe que desse mal vai sair um bem maior. Porque a pessoa vai chegar um dia, vai olhar para trás e... Peraí, o que eu fiz? O que eu fiz? E no plano espiritual você tem todo o tempo do mundo, tem toda a consciência do mundo e tem o futuro pela frente. E ainda tem a equipe espiritual para te ajudar a se recompor, a recentralizar. Não, agora é assim. Uma história que a gente sabe, é lógico que tem outras. Tem um senhor também, um homem, que ele praticou muitas loucuras, matou muita gente. No plano espiritual, quando ele viu aquele passado dele, ele falou assim: eu vou voltar para a Terra quando eu conseguir voltar. E eu vou planejar, salvar vidas. E ele escolheu uma região da Terra que frequentemente acontecia muitos incêndios. Incêndio nas florestas, queimava a cidade toda. E ele veio com essa tarefa. Ele mesmo fez questão de vir naquela região e veio com a tarefa de ser bombeiro. Só que ele não foi um simples bombeiro. Ele foi um bombeiro que, mesmo que o comandante falava, não vai, porque está incontrolável, ele fala, deixa, comandante, que eu tenho técnicas que eu mesmo aperfeiçoei, eu vou salvar as pessoas que estão ali. E salvava. Ele não era imprudente. Não, ele veio com tanta determinação que ele desenvolveu técnicas de salvamento que realmente ficou para a posteridade. E ele não só fez isso, ele não fez somente isso, ele também inventou, criou situações onde os incêndios poderiam ser combatidos com mais rapidez. Então, a partir disso, ele salvou muitas vidas. Então, a providência divina, ela encontra os recursos. É lógico que vai depender da pessoa, da vontade, da determinação. Não, eu fiz isso, eu quero me reparar no meu passado de culpa. Mas nós estamos falando aqui, o tema hoje é a providência divina nos resgates nossos. Então a providência divina, se você tiver coragem, se você tiver vontade, a providência divina vai te cercar de todas as situações para que você realmente resgate esse passado de culpas. Porque a providência divina, ela conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Às vezes você quer, nossa, eu vou descer agora, na próxima encarnação eu quero 10 itens de sofrimento. A providência divina, calma. Não, eu quero resolver tudo numa tacada só, vai ser à vista. A providência divina, calma, não é assim. Já que você está com tanta vontade, use essa vontade para pensar. Vamos fracionar isso aí. Para que tanto peso numa encarnação só? Muito peso o corpo físico não aguenta. Você quer compromissos agora porque você está fora do corpo. Mas no corpo você vai ter alimento, vai calor, frio, aonde você vai, né? Então, ao reencarnar, você vai atrair condições materiais que você vai ter cuidados especiais. Aqui é fácil decidir, lá não. Então a providência divina, lá mesmo, já ajuda a gente a resgatar o passado. E às vezes, quando a providência divina vê que é possível a gente investir mais, ela mesma, não, isso aqui dá para você passar. E graças a Deus, não é só a justiça que está em jogo. Graças a Deus, a misericórdia. Isso que é bom. Porque às vezes você deve pra caramba, o seu passado foi muito... Mas a misericórdia influencia. Às vezes você realmente, o seu passado foi muito tumultuado, foi muito comprometedor. Mas Deus é amor. Deus não castiga. Deus é amor. Ele quer que você realmente repare aquele passado com calma, com equilíbrio, aprendendo a lição que justifica a presença daquela dor. É isso que Deus quer. Deus quer evolução.
E é tão interessante que às vezes a pessoa se culpa, se prende, e a providência divina fala: a culpa não é sua, calma. Não, eu quero, eu não valho nada, eu sou isso. Calma, a culpa não é sua. Até isso a providência divina faz. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele tem uma mediunidade muito grande, ele vê mais desencarnados do que encarnados. E certa vez ele estava dando uma palestra, e no final da palestra, uma mulher começou a chorar. No final da palestra, ele foi lá conversar com ela. E ela falou: olha, era para mim ser uma pessoa muito feliz. Eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho netos maravilhosos, mas não me sai da cabeça 4 abortos que eu fiz. Meu marido era perverso. Eu não queria matar meus filhos, mas meu marido me exigia isso. O primeiro, eu tentei segurar, não consegui, ele obrigou a aborto. Primeiro, segundo, terceiro. O 5º, eu falei: não mato mais ninguém. Enfrento você, morro, mas não mato. E até que ele me deixou ter essa filha que eu tenho hoje. Mas eu não esqueço aquelas 4 almas, aqueles 4 irmãos, aqueles 4 filhos que eu matei. Isso não sai da minha cabeça, não sai do meu coração. E a mulher chorando, né? E o meu amigo palestrante, né? Os amigos espirituais mostraram que os 4 filhos que ela havia, né, matado, para ela havia matado, né? Já voltou, são os 4 netos que ela tem. São os 4 netos que ela tem. E ele deu uma gargalhada, alegre, leve, né? Porque a verdade é uma leveza, né? Por que o senhor está rindo? O senhor está rindo da minha desgraça? Não, eu estou rindo da felicidade dos seus 4 filhos. Eles estão felizes aonde? Eles estão felizes junto com a pessoa que eles amam demais. Eles estão com quem? Quantos netos a senhora tem? A mulher, um estádio. Eu tenho 4 netos. Pois é. A senhora não matou ninguém. Aliás, ninguém mata ninguém, porque a vida é eterna, dentro ou fora do corpo. A senhora não matou. Foi o seu marido perverso que obrigou. A senhora não tem culpa nenhuma. E a providência divina, além de não estar culpando a senhora de nada, ainda trouxe os seus 4 filhos na condição de netos. Então a gente vai analisando casos aqui, casos ali, e vê que realmente o que a gente precisa é estudar, porque além da justiça, a gente tem que entender que existe uma misericórdia. Existe uma misericórdia, cada um segundo as suas obras, mas dentro do que pode, dentro do que é possível, dentro do que a pessoa dá conta. Às vezes a pessoa tem um passado a resgatar, mas ele não tem a mínima condição de resgatar aquele passado na atual encarnação. A providência divina providencia uma encarnação ou várias encarnações para ele fortalecer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, para ele fortalecer, para daqui 4, 5, 6 encarnações, sim, agora, de repente ele tem umas 6 ou 7 encarnações só com a oportunidade de crescer, de estudar, de aprender, de fortalecer, de fazer o bem, de construir uma rede de amigos espirituais e encarnados, para que quando ele estiver bem abalizado, sim, agora vamos resgatar aquela dívida que está pendente há 1000 anos. Mas é preciso resgatar o passado? Mas é lógico, né, gente? É lógico, porque é como, às vezes a pessoa precisa resgatar o passado, será que Deus não perdoa? Ora, o próprio Jesus fala: daí não saireis até que seja pago até o último centil. Quando a gente deve, na verdade, a gente é que faz questão. A gente faz questão de pagar. Não, eu te perdoei. Não, eu sei que você perdoou, mas está aqui, muito obrigado pelo seu perdão. Mas não. Tá, então eu vou fazer. O que eu estou te devendo, eu vou passar para alguma pessoa, mas eu quero que você fique sabendo. Ora, isso é da gente. Isso é da gente. Daí não saireis até que seja pago até o último centil. E tem que vir para a terra? É lógico. Compromissos adquiridos na terra, somente na terra serão resgatados. Lógico. É lógico também que você vai aprender no plano espiritual, aprende muito, treina, ensaia. Acontece o seguinte:
Jesus só permite que a gente passe por uma situação difícil depois que a gente tiver apto, em condições, porque senão tem sentido. Ele vai reencarnar, mas ele tem tudo, mas ele não tem condições mínimas de vencer. A prova é muito maior. Eu tenho certeza. Não é assim. Quando uma pessoa reencarna, é lógico que tem situações onde a pessoa nem sabe que reencarnou. Né? Existem situações que a pessoa é uma reencarnação compulsória mesmo. Mas nós estamos falando daquela encarnação estudada, planejada. Normalmente a pessoa tem condições. A pessoa foi preparada pela equipe espiritual para ela enfrentar aquela situação. O próprio Jesus dá todas as oportunidades para ela vir pronta para vencer. Por isso que é bom a gente estudar o Espiritismo, compreender o que é anjo da guarda, o que é assistência espiritual, o que é providência divina, como foi programada a minha encarnação. A gente não tem ideia da nossa programação, mas tem ideia de como é programada uma encarnação baseado nos livros de Allan Kardec e de André Luiz. André Luiz, através das suas 15, 16 obras, ele fala como é que é a programação, a escolha do pai, a escolha da mãe, o que vai ser tratado na Terra. Qual é a problemática para a atual encarnação? É dinheiro? É sexo? É emocional? O que você vai trabalhar na Terra? Então você precisa de ir numa família tal, vai ser o primeiro filho, o segundo filho, vai ser filho único. A equipe espiritual ajuda você minuciosamente a preparar uma encarnação. Qual o país que é melhor? Nessa atual encarnação, qual o país que é melhor? Nessa atual encarnação que você vai vivenciar, qual religião que é melhor? Então, além da providência divina, ou dentro da providência divina, nós temos uma equipe que nos ajudou a programar, escolher. E essa é interessante que essa mesma equipe nos espera ao voltarmos, né? Quando a gente desencarnar, quando a gente voltar para casa, essa mesma equipe vai conosco, é uma coisa lógica, né? Vamos passar régua, vamos ver qual a proposta que você foi e o que você trouxe. Esse é o normal. E sempre, o que importa é isso, é que a providência divina está sempre atuante. Quando a gente fala assim vê a história da Terra, meu Deus, quanta guerra, até hoje tem guerra. Mas quando você estuda o Espiritismo, é fácil de você compreender que, por exemplo, uma pessoa que... As guerras, elas são muito bem estudadas no Livro dos Espíritos, quando a gente fala de lei de destruição e outras leis. Mas vou dar um exemplo aqui. Como é que é essa purificação? Como é que é esse filtro? Digamos que uma pessoa aproveitou a guerra e matou, né, por maldade, matou na Revolução Francesa uma pessoa. Nas guerras napoleônicas, a pessoa que ele matou, mata ele. Aí na Primeira Guerra Mundial, ele mata de novo aquela pessoa. Aí na Segunda Guerra Mundial, aquela pessoa mata ele. Aí na Guerra Fria, ela mata de novo ele. Aí agora no Oriente Médio, aí chega um ponto no plano espiritual, vem cá, mas quando a gente olha, né, as últimas 10 encarnações, quando a gente tem a oportunidade, mas isso não vai acabar nunca? Parece sendo cachorro correndo atrás do rabo. Não, eu vou sair desse ciclo, eu vou sair disso. Então é assim que acontece. Né? Eu não estou dizendo que quem matou tem que morrer. Não é isso. Mas é uma maneira de explicar, de uma forma bem simples, como é o trabalho de purificação, o trabalho de filtro, o trabalho de uma verdadeira reciclagem. É para isso que existem as reencarnações. E a providência divina age, e aí, exatamente assim. Dentro da capacidade, dentro do tempo. Quando Jesus fala que seja feita a vontade do Pai, só Ele que sabe o que a pessoa suporta, quando é que ela tem que passar por isso, quando é que ela não tem. Às vezes é muito complexo o problema que ela está, ela precisa de passar junto com outras pessoas, para que juntas eles possam ter coletivamente mais coragem, né? Uns desastres coletivos. Então a providência divina, ela cerca todos nós
daquilo que a gente precisa. E falando sobre resgate do passado, muitas vezes a pessoa pensa, meu Deus do céu, e aquela pessoa que na escravidão ainda temos muitas dívidas, né? Ainda tem muitas feridas abertas com a Guerra do Paraguai, com a escravidão. Só que aquela pessoa, às vezes a pessoa não estuda o Espiritismo e pensa que, nossa, a pessoa que matou muita gente no Pelourinho, ela vai ser morta no Pelourinho. Ela foi um senhor de escravo e provocou a morte de muitos escravos. Agora ela vai ter que, em outras encarnações, exatamente morrer. Não, gente, não é assim. Né? Quando Pedro entendeu tão perfeitamente a atuação da providência divina, que falou, o amor cobre a multidão de pecados. Vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem. O importa não é o que você fez na outra encarnação, o importa é que agora você tem a oportunidade e faça todo o bem possível. Por exemplo, se uma pessoa matou pessoas ou tem um compromisso sério com a escravidão, ele não precisa de passar pela escravidão, encontrar um país que ainda está em escravidão, nem que seja no outro planeta, para passar o que ele passou na escravidão. Não! Às vezes uma conta de luz caríssima. Às vezes um aluguel, olha, há 20 anos eu pago aluguel. Às vezes suportar uma pessoa de temperamento difícil, às vezes suportar um parente ou até um colega de trabalho por anos e anos, um colega de trabalho que dificulta o diálogo fraterno, isso é resgate do passado. Não necessariamente você tem que resgatar daquele jeito. Né? O amor cobre a multidão dos pecados. O que importa é isso, é a gente compreender que nós temos um Deus de amor, seja qual for o nosso passado. Nós já tivemos séculos em conta e estamos diante de milênios, enfim. Todas as oportunidades teremos para limpar esse passado. Lógico, né, que eu estou falando aqui, parece que todo mundo tem um passado complicado. Mas eu expliquei bem que nos casos que são necessários resgates do passado. É lógico que muita gente reencarna na Terra com a missão de ajudar. O passado dele está limpo, está tranquilo, está sereno. Tem muitos irmãos passando muitas dificuldades, mas eles não têm nada a resgatar. Muitos irmãos veio para apoiar, veio para dar força a um parente, veio para ser exemplo. Muitos irmãos veio passar por algumas doenças para servir de paraciência, uma maneira de estímulo para encontrar. Então, existem muitos tipos de reencarnações. Não é todas as pessoas que estão aqui que têm um passado a resgatar. Não, tem pessoas que o passado está, graças a Deus, já está tudo resgatado. Ele veio para ajudar, ele veio para colaborar. Como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que a gente reencarna? Para evoluir e também colaborar com a obra da criação. Então, se você não... O seu passado está quites, a sua consciência está maravilhosa, mas o próprio Jesus pode pedir a você, desça e vai ser mãe de 10 espíritos da pesada. Ou seja, pai, né? Você vai ter 10 filhos. Ninguém no plano espiritual quer ser pai e mãe. O próprio Jesus pede. Então, é uma missão. Então, existem várias missões. Estamos aqui falando só da questão dos resgates. Enfim, o que precisa é fazer o bem. Não preciso de saber, quando a gente nasce, desce sobre nós o véu do esquecimento. E é o que precisa. Nós já temos o que a gente precisa, gente. Nós já temos Jesus. Nós já temos Jesus como mestre, como amigo, como psicólogo. Às vezes a gente precisa de Jesus como psiquiatra. Mas ele, além de tudo isso, ele, além da doçura, ele não... Quando ele falou, o pastor encontrou a ovelha e colocou aqui. E foi feliz da vida, comemorar. Ele não brigou com a ovelha, ele não ralhou com a ovelha, ele não criticou a ovelha, ele não diminuiu a ovelha. Porque ele sabia que a ovelha arrependeu, né? Agora você não vai fazer mais. Então Jesus, além de ser amigo, conselheiro, psicólogo, quando a gente precisa de um psicólogo, até psiquiatra, às vezes precisa de psiquiatra, né? Mas, acima de tudo, é modelo, é guia, ou seja, precisa de ser copiado, precisa de ser
tido como realmente guia, é o que precisa. A gente já tem o Evangelho e Jesus, é o que precisamos. O Evangelho, essa cartilha de luz, essa verdadeira bússola. Quem segue Jesus, quem estuda o Evangelho e procura praticar, com certeza, aos poucos, o seu passado, se é que tem alguma coisa a resgatar, aos poucos, de uma forma bastante serena e equilibrada, será totalmente resgatado. E não só isso, né? A gente não só o passado é curado, mas também sementes de luz a gente lança para o futuro quando a gente faz o bem. Finalizo com uma frase que eu gosto muito. Pedi a Deus para livrar-me das minhas aflições, e Ele atendeu minhas preces, me pedindo para ouvir corações aflitos. Pedi a Deus, nas minhas preces, para Ele me livrar das aflições, e Deus ouviu minhas preces, me pedindo para ouvir corações aflitos. Muita paz, gente. Obrigado, Paulo.